Vamos continuar lá em Mateus 24, porque também lá, essa passagem que nós vamos ler, ela fala também dessas questões, né? De nós termos cuidado com o mundo, né? Eu não sei se eu vou conseguir falar hoje, né? Devido ao tempo. Mas quando a gente vê a passagem lá de Mateus 24, que nos dias da volta do Senhor seriam como os dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, é justamente isso que o André está falando, né? A ansiedade pelas coisas dessa terra, né? A ansiedade pelas coisas desse mundo. E nada do que ele fala ali, em si mesmo, é pecado, né? Comer e beber não é pecado, se casar e se dar em casamento não é pecado, trabalhar não é pecado, construir não é pecado. Mas isso se torna pecado quando toma o nosso coração, entendeu? Mas vamos começar do começo, né? A gente vai chegar lá ainda. Então, retomando, irmãos, o que nós temos falado, em Mateus 24, nós finalizamos a parte judaica da profecia, amém? Então, o Senhor falou tudo com relação aos judeus do que iria acontecer nos últimos dias, ou na última semana de Daniel. Então, se nós abrirmos aqui, Mateus 24, se os irmãos acompanharam com cuidado o que nós lemos e que nós vimos até o versículo 31, os irmãos percebem que o Senhor finalizou a sua profecia, porque ele falou de tudo que aconteceria até a sua volta, não foi? Porque o Filho do Homem aparecerá como relâmpago do Oriente até o Ocidente. Então ele chegou no fim, verdadeiramente. A sua volta é o fim. Então ele encerrou a profecia com relação aos judeus e falou tudo que aconteceria até o fim. Só que ele não falou com riqueza de detalhes, como eu conversava com a Kátia, né? Não sei se foi ontem ou anteontem. Existe muito detalhe que o Senhor não falou aqui na parte dos judeus. E nem nas partes seguintes, né, com relação à igreja e nem aos gentios. Por isso que isso aqui é chamado, essa passagem é chamada de pequeno apocalipse sinótico, né? É um pequeno apocalipse reduzido. Porque tem muita coisa, irmãos, que vai acontecer durante esse tempo de tribulação, que só em Mateus 24, né, o Senhor não deu todos os detalhes. Temos que ir muito Apocalipse, temos que ir a Tessalonicenses, temos que ir nos profetas do Antigo Testamento, porque é muita coisa. E não tem como a gente falar aqui, tudo. Não tem como. E olha que nosso estudo está longo, né? Não está sendo pequeno, né? Mas só Mateus 24, irmãos, demandaria, se a gente for querer ver todos os detalhes do que vai acontecer naqueles anos, a gente vai tentar ver o máximo que puder, né? Mas é muita coisa. Então o Senhor falou da sua vinda. E a vinda do Senhor é o fim da tribulação. É o fim daqueles dias. Quando ele vai restaurar ou vai implantar o seu reinado nessa terra. Então ele encerrou a profecia aqui. Os irmãos perceberam isso? Que até o versículo 31 ele encerrou a profecia. Mas a partir do versículo 32, irmãos, ele vai falar e responder com relação à segunda pergunta que eles fizeram, que os discípulos fizeram no começo, né? Porque o Senhor respondeu a primeira pergunta. Ele deu alguns sinais do que aconteceria no fim. Mas ele respondeu a primeira pergunta dos discípulos. Qual foi a pergunta? No versículo 3, né? Dize-nos quando sucederão essas coisas. Então ele falou quando iriam suceder essas coisas. E o que sucederiam até a volta dele, com relação à nação de Israel. Mas a partir do versículo 32, agora ele vai falar e responder a segunda pergunta, que é a seguinte: e que sinal haverá da sua vinda? Então, a partir de agora, ele vai começar a falar dos sinais que precederão a vinda dele. E essa resposta, irmãos, é para a igreja. Porque quem espera a volta do Senhor é quem? É a igreja. E quando ele fala para a igreja, ele muitas vezes se refere à igreja por parábolas, não é? Não é assim que ele fala com os judeus, por parábolas? Quando ele vai falar do reino, quando ele vai falar da era da igreja, era da graça, ele fala por parábolas. Como nós vimos lá muito em Mateus capítulo 13, né?
As parábolas do reino. E todas aquelas parábolas se referem à igreja. E como que ele começa aqui no versículo 32? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Então, como nós vimos, a parte dos judeus, que foi até o versículo 31, foi uma parte literal. Tudo que o Senhor falou aqui é literal, irmãos. A fuga para o deserto é literal. A fuga para os montes é literal. A perseguição é literal. As grávidas sendo perseguidas é literal. Orar para que a fuga não aconteça no inverno é um inverno literal. Agora, a partir daqui, do versículo 32, a passagem passa a ser parabólica. Ela passa a ser simbólica. Porque quando o Senhor vai falar do verão aqui, ó, ele vai falar da figueira e vai falar que quando virdes, vou ler aqui o versículo, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e suas folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Mas esse verão aqui que o Senhor fala, ele não é literal, ele é simbólico. Porque esse verão fala do quê? Quando é que nós temos verão, irmãos? É quando o sol está mais próximo da terra. Aí se dá o verão. Então, quando que se dará o verão? Quando o Senhor estiver vindo para tomar o seu reino. Aí vai começar o verão. Porque até agora, irmãos, o povo judeu está no inverno. Enquanto o tempo dos gentios está prevalecendo, enquanto a era da igreja está em vigor, o povo judeu está no inverno. Está na noite. Mas quando nós virmos o que, irmãos, que o Senhor fala? Quando nós virmos a figueira. Quem é a figueira, irmãos? Então vamos começar a ver a parte da resposta à igreja. Então o Senhor fala o que para os discípulos? Porque os discípulos também fazem parte da igreja, né? Olha a figueira. Quando ela começar, quando seus ramos já se renovam e suas folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Que figueira é essa, irmãos, que nós temos que ver? Quem é essa figueira, irmãos? A igreja? Não é a igreja. A figueira não é a igreja. Quem é a figueira, irmãos, que nós temos que ouvir? Israel. Só tinha duas opções, né, Kátia? Ou a igreja ou Israel. Escolheu Israel, dá certo. 50%. Mas você não falou que essa parte agora de 32 não é mais com relação a Israel? Não é em relação a Israel. Não é uma resposta para o povo judeu. É uma resposta para a igreja. Então a igreja deveria ver a figueira brotar. Ó, cuida aí, ó. Olha o sinal da minha volta. Que sinal haverá da sua vinda? Não é o versículo 3, não fala isso? Está respondendo a pergunta. Que sinal vai haver da sua vinda? Ele fala o quê? Olha a figueira. Sim. Vamos ver por que Israel é figueira, irmãos. Vamos abrir lá em 1 Reis, capítulo 4. Só para tirar essa dúvida, né, dos irmãos. Sempre quando o Senhor fala de videira e figueira, ele está se referindo à nação de Israel. Certo? 1 Reis 4, 25. Videira também. Videira e figueira. Não, o Senhor é a oliveira. A oliveira é o Senhor. Né? Quando a palavra fala de videira e figueira, está falando da nação de Israel e da nação de Judá, respectivamente. A videira se refere à nação de Israel, porque o povo de Israel se dividiu, certo? 10 tribos se tornou o reino de Israel e 2 tribos ao sul se tornou o reino de Judá, que era Judá e Benjamim, né? E as outras 10 ficaram ao norte. Então a videira se refere à nação de Israel, ao povo de Israel, e a figueira à nação de Judá. Versículo 25 de 1 Reis, capítulo 4. Fala assim: Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira. Então, esses símbolos dessas árvores se referem ao povo de Israel como um todo, né? Às vezes a videira fala da nação de Israel e a figueira fala da nação de Judá. Vamos aqui a João, capítulo 1, versículo 47. Quando fala de Natanael. Né?
Sim, estava debaixo da figueira. Aí que ele criou. Por causa de que ele criou, né? João, Evangelho de João. 1,47. Vamos ler aqui o contexto anterior, né? Quando fala de Filipe, né? Versículo 45, né? Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de que Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Por que ele teve essa reação só porque Jesus falou que viu ele debaixo da figueira? Porque todo o povo de Israel, né, quando meditava sobre a palavra, meditava sobre o Messias, a vinda do Messias, eles iam para debaixo da figueira, né? Contemplando, pensando, meditando nessas coisas. Então Natanael estava ali como quem dizia: estou esperando o Messias aqui, ele vem, está na época dele vir. E o Senhor contemplou aquela figura e falou: eu te vi debaixo da figueira. E Filipe chamando ele para ver o Messias, para ver o rei de Israel, e o Senhor fala mais o seguinte para ele. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Foi aquele sonho que Jacó teve, né? Daquela escada onde os anjos subiam e desciam. E o Senhor, ele fala aqui que ele é essa escada que liga o céu à terra. Mas ele falou para Natanael: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aí eu faço a pergunta para os irmãos: Natanael viu essa imagem enquanto ele estava vivo aqui na terra? Ele não viu. Porque isso vai se cumprir quando? E quando é que Natanael vai ver? Na era milenial, não era na era da igreja. Quando ele vier. É quando ele implantar o milênio. Que a nação de Israel vai estar reinando aqui na terra, e o Senhor vai estar governando junto com a nação de Israel, mas vai ter uma ligação entre o céu e a terra. Não mais uma ligação maligna, como tem hoje. Porque quem governa os céus hoje são principados e potestades malignas. E influenciam aqui na terra. Mas no milênio vai ser diferente. O Senhor vai estar reinando com o povo de Israel aqui na terra, e a igreja vai estar influenciando o mundo nas regiões celestiais. Então vai haver uma comunicação benéfica dos céus com a terra. E os anjos vão estar trabalhando, irmãos, nesse período. Morreu salvo? Porque creu. Sim. E ele vai ver isso acontecer. Quando Jesus vier, ele vem junto, né? Ele vem junto. Os que morreram em Cristo, Morreram em Cristo, eles vão reinar. virá primeiro, virá para resgatar a noiva. E nós vamos ver isso aqui que o Senhor acontecer. Que o Senhor falou acontecer, juntamente com ele. Sim, é um dos discípulos. Né? Então nós vamos ver, irmãos, porque hoje a gente não vê com olhos naturais, certo? A gente não vê com olhos naturais. Mas acontece uma comunicação dos céus com a terra. Lembra quando Eliseu, eu sempre confundo Eliseu e Eliseu, né? Eliseu estava debaixo lá da árvore, lá tranquilo. Quando veio os exércitos inimigos ali para buscar ele, né? Porque ele era o profeta que sabia tudo. Né? Tudo que a gente vai fazer aqui, o povo de Israel sabe. Não, porque tem um profeta lá. Eliseu. Então vamos buscar esse profeta. Ele está atrapalhando a gente. Né? E quando os exércitos inimigos chegaram para buscar Eliseu, estava o servo de Eliseu do lado. Né? E começou a ficar ansioso, temeroso, né? Eliseu, olha lá, não está vendo? E Eliseu lá tranquilo, debaixo da árvore lá. Senhor, abre os olhos dele para ver. Aí quando ele abriu os olhos, o que ele viu, irmãos?
Miríades de anjos guerreando, irmão. É porque nós não vemos, irmãos. Nós não vemos, mas nós temos que ver. Temos que saber. Mesmo que nós não estejamos vendo com olhos naturais, nós temos que viver pela fé. Né? Pensar nas coisas celestiais, nas coisas que são do alto. Isso que o Senhor falou para Natanael, isso vai acontecer e nós vamos participar disso, irmãos. Se o Senhor nos levar na intimidade, né? Se Ele nos levar além, como nós louvamos, né? Se Ele nos levar além, e é o que Ele quer fazer conosco, se nós nos deixarmos levar além, nós estaremos participando disso, irmãos. E está próximo de acontecer. Fugir do assunto totalmente, né? Da figueira que é Israel. Vamos lá, Lucas. Só para mais uma confirmação. Lucas capítulo 13. Lucas 13. Versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então o Senhor veio à nação de Israel como Messias. A nação de Israel não tinha fruto, porque o fruto espiritual se dá pelo Espírito. Eles tinham obras, irmãos. Eles tinham cerimoniais, eles tinham rituais, mas eles não tinham fruto. Eles só tinham o quê, irmãos? Eles só tinham folhas. A figueira, que é Israel, só tinha folhas. E o Senhor prossegue. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. O Senhor está falando aqui de Israel, trazendo a figura da figueira, que ele foi achar frutos nela e não encontrou. E ele falou aqui, ó, há 3 anos vem procurar fruto nela. De quanto tempo foi o ministério do nosso Senhor? 3 anos e meio. Há 3 anos o Senhor está ali procurando fruto. O ministério do Senhor foi de 3 anos e meio. Há 3 anos o Senhor vai lá buscando fruto, e não encontra fruto em Israel, irmãos. E o Senhor fala, o pai fala, né, o viticultor, corta, para que ela está aí, ocupando a terra? O Senhor fala o seguinte, não, espera, deixa eu trabalhar aqui nessa terra ainda. E o Senhor trabalhou por mais 6 meses, irmãos. E nesses últimos 6 meses que o Senhor trabalhou com a nação de Israel, foi os 6 meses mais intensos do seu ministério. Deixa aqui, mais 6 meses essa figueira aqui. Se não der fruto, se der fruto, bem está. Mas se não der fruto, mandarás cortar. E o que o Senhor faz, irmãos, com essa figueira no final? Vamos lá, Mateus 21, 17. Mateus 21, 17. E o contexto de Mateus 21, irmãos, é o quê? É o Senhor entrando em Jerusalém, lembra? No jumentinho? Ou seja, o Senhor está no final do seu ministério, TT. Ele está caminhando para a cruz e ele entra em Jerusalém. Ele está na última semana do seu ministério, irmãos. E o que acontece no versículo 17, irmãos? De Mateus 21. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então essa é a figueira, a nação de Israel. O Senhor trabalhou por mais 6 meses, como nós vemos lá em Lucas, irmãos. Chegou no final do ministério, o que aconteceu? O Senhor foi procurar fruto na figueira e não encontrou. E qual foram as palavras do Senhor para a figueira? Que é Israel. Nunca mais nasce fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá.
E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. O que o Senhor quer dizer com isso? Se você tiver um pouquinho de fé, irmãos, para mim já é o suficiente para Ele. Eu já consigo trabalhar na sua vida. Como uma porta que se abre, o quarto escuro, uma brechinha que se abre, a luz não entra. Uma pequena abertura. Se ele tivesse encontrado essa pequenininha fé em Israel, ele trabalhava. Mas nem isso ele encontrou, irmão. Nem essa pequena fé. Então a figueira secou-se. A nação de Israel foi colocada de lado. Foi cortada da oliveira, que é o Senhor. Esse ramo foi cortado. E o que aconteceu com o ramo cortado, irmãos? Nós fomos enxertados, como Paulo fala em Romanos. Isso não foi bênção para nós? Não é isso que ele fala? Se eles não tivessem sido cortados, a graça não chegaria até nós. Porque eles foram cortados, os gentios foram incluídos como igreja na oliveira. Nós que éramos oliveira braba, né? E ele fala o seguinte também: se o corte de Israel foi bênção para vocês, quanto mais será quando eles forem reenxertados na oliveira, irmãos. Porque aqui a figueira, que é Israel, secou-se. Porque eles só tinham folhas. Mas o que o Senhor fala em Mateus 24? Olhai a figueira. A figueira, ela estava lá, ela estava seca. Durante esses 2000 anos, a figueira permaneceu seca, irmãos. Sem folha e sem fruto. Eles não estavam na sua terra, eles não tinham como sacrificar, não tinham sacerdote, como fala lá em Oséias, né? Como fala, não tinham nada, irmãos. Vamos abrir lá em Oséias, então, só para a gente ver isso aí. Oséias, capítulo 3, versículo 4. Olha a figueira seca aqui. Isso aqui é a figueira quando secou. Quando o Senhor falou lá em Mateus 21, né? Porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua e sem éfode ou terafim. Isso foi quando se secou. Mas o que vai acontecer, TT, depois? Depois tornarão os filhos de Israel. Então, olhai a figueira. Quando começar os seus ramos a se renovarem, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E temerão ao Senhor e a sua bondade. Quando que isso vai acontecer, irmãos? No fim dos dias. O que aconteceu em 1948, irmãos? O que aconteceu em 1948? A figueira começou a ter vida novamente. Quando eles voltam para a terra de Israel. Ela começou a brotar novamente, irmãos. E muitos irmãos falam o quê? Vamos lá aqui, Mateus 24 de novo. Em 1948, a figueira apareceu novamente. Né? Então, a partir daí, irmãos, o que nós temos que fazer? O que a igreja tinha que fazer? Olhar a figueira. Voltaram para a terra. Quando que alguém ia imaginar que o povo judeu ia voltar para a terra de Israel, para a Palestina? É um sinal, irmãos. Por isso que o Senhor está falando para a igreja, olhar a figueira. Principalmente depois da Segunda Guerra, que eles tinham a intenção de exterminar o povo. Sim. Então, o povo ali, naquele momento, se naquele momento alguém dissesse que eles iriam voltar para a terra dele, onde eles estavam sendo levados para campos de concentração, ninguém ia acreditar. E o tempo passou, eles sobreviveram. Anos depois voltam para a terra deles. Sim, por isso que foi desenvolvido na história da igreja, a história da teologia reformada, que a igreja substituiu Israel. É isso que eles ensinam. Não, a igreja substituiu totalmente Israel. Todas as promessas que eram para Israel no Antigo Testamento agora são nossas, são da igreja. Né? Israel não existe mais, acabou, era só uma figura. E quando chega em 1948, como é que esses teólogos ficaram, né? E Israel voltou. E agora? Tiveram que... Não, é claro que a soberba não deixa de rever a teologia deles, né? Então nós vimos que a figueira é Israel. E o que o Senhor encontrou na figueira? Quando ele foi lá ver e não tinha fruta, ele encontrou o quê? Ele encontrou folhas. E o que são as folhas da figueira, irmãos? 1948, Israel volta como nação. O que são as folhas da figueira?
O que Adão e Eva fizeram quando pecaram lá no Jardim do Éden? O que eles fizeram? Folha de figueira. Se cobriram, cozeram folhas de figueira. O que isso quer dizer, irmãos? Folha de figueira. O Senhor lá, Israel, quando entrou em Jerusalém, foi procurar o fruto, só achou folhas. O que o povo de Israel tinha naquela época? O que significa a folha da figueira? Significa obra humana, obra na carne. Adão quis se cobrir. Viu que estava nu e fez folhas de figueira para se cobrir. É a religiosidade humana. Isso é a folha de figueira. O homem tentando, pelas suas obras, se aproximar de Deus. Na verdade está nu, né? Porque folha de figueira não cobre ninguém, né? Não cobre ninguém, mano. O Senhor teve que ir lá e fazer roupas para eles, né? De pele de animal, né? Então é o Senhor que cobre o homem. Mas o homem, na sua religiosidade, ele quer se cobrir. Então as religiões são isso, irmãos. São folhas. E como que a nação de Israel estava nessa época de Jesus aqui? Eles tinham obras, eles tinham cerimoniais, eles tinham rituais, tinham sacrifício, tinham sacerdote, mas não tinham fruto. E o Senhor fala em Mateus 24, olhai a figueira, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Preste atenção, irmãos. As folhas de Israel vão começar a brotar. Não sei se os irmãos já ouviram falar no Instituto do Templo. Já ouviram falar no Instituto do Templo? Já ouviu? Instituto do Templo. Sim. Não, sim, não. Então, a irmã Lucimar aqui pode me ajudar, né? O que é esse Instituto do Templo lá em Israel? É um instituto? Oi, Roberto? Roberto também sabe. É um instituto lá em Israel que está preparando tudo para quando o templo for reconstruído, ele já tem tudo pronto para que os sacrifícios comecem a acontecer. Já tem roupa de sacerdote pronta, eles já sabem quem são os levitas, em virtude do seu sobrenome. Eles já estão treinando as cerimônias. Eles já têm todos os utensílios. Eles já têm a menorá pronta. Eles já têm tudo pronto, irmãos. O templo já está pré-fabricado. Eles pararam de sacrificar quando? Oi? Quando é que eles pararam de sacrificar? Quando o templo foi destruído, no ano 70 depois de Cristo. Acabou o templo, acabou o sacrifício. Depois, então, com o período de Cristo, eles sacrificavam ainda. Sim, sacrificavam tudo. E eles continuam. Continuam com folhas, né? Folha de figueira. Sim. Sem realidade. Sim, mas continuam sacrificando animais. Sim, até normal. Aí, no ano 70, o templo. Os romanos vêm, invadem Jerusalém e Tito, general Tito, né, vai e destrói o templo, destrói a cidade, queima. Aí eles não fazem mais sacrifício. Aí eles foram dispersos. Aí acabou o sacrifício, acabou tudo. Acabou o sacerdote, acabou tudo. É a última diáspora. Sim, essa foi a última diáspora. Mas só se sacrificava lá quem morava distante não sacrificava? Não, sacrificar tinha que ser no templo. E Tinha que ser no templo. Para sacrificar tinha que ser lá. Reconstruindo agora. Não, tá tudo preparado. E não vai ser Para quando vier a autorização para se reconstruir o templo, vai ser reconstruído, irmão, a toca de caixa. Vai ser um mês, vai estar pronto, ou menos. Sabe o que foi falado? Tá tudo pronto. Por causa da política, para não ter problema com política, não vai ser o governo. Vai ser os poderosos. Isso quem falou foi ali. Sim. Ali. De alguma maneira, eles vão ter autorização para reconstruir o templo. E já está tudo pronto, irmão. Tem uma Mas a coisa. autorização de quem? Se eles têm o terreno, estão lá na terra dele, na terra prometida de Israel, precisa dessa autorização de quem? O monte do templo, onde o templo tem que ser reconstruído, não é controlado pelos judeus, é controlado pela Jordânia.
Então quem tem acesso lá são os muçulmanos. Não sabia disso, Israel. Ok. Lá em cima, onde é o espaço, né? Onde era o templo de Israel, foi construída uma mesquita. Tem uma mesquita lá em cima. Então, se eles fizerem qualquer coisa lá, não é guerra, na É o hora. mesmo lugar que foi oferecido Isaac. Sim, É né? mesquita. Aí construído na época de Vai ter que ter algum acordo, de alguma maneira, para que eles possam reconstruir o templo lá. Não sabia desse detalhe. Porque. Esse templo, desculpa, Só pode falar. foi o Adriano. Esse Adriano é que colocou esse nome Palestina. Sim. O desejo dele era dizimar de novo os Já israelitas. naquela época. Aí ele deixou construir na época do domínio dele, que era de Roma também. Tá bom, agora eu tô. Né? O Israel ali no monte do templo, ele só tem o controle da segurança. Ele faz o controle da segurança. Mas ninguém pode orar lá em cima, ninguém pode se ajoelhar lá em cima, ninguém pode fechar o olho lá em cima, Sei lá. senão os muçulmanos. Se não for muçulmano, tu não pode fazer nada, só pode ir lá olhar, fazer uma visita guiada por soldados, né? Turística, quem não é muçulmano, né? Isso aí. Se fizer alguma coisa, se fizer uma oração, se ajoelhar, eles começam a criar casa, os muçulmanos, né? E esse templo tem que ser construído lá nesse Tem que ser lá nesse espaço, para tu ver o dilema, né? Assim, Não estava entendendo porque para mim era Israel. Israel mora em Israel. não, lá é controlado. Não é controlado por Israel. Não é. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, nessa guerra, Israel tomou o monte do templo. Expulsaram os muçulmanos, é nosso. Só que um general, o que ele fez? Para poder... Acordo político, né? Agradar o rei da Jordânia, eu não ter muita confusão. O que eles falaram? Não, eu vou ceder aqui essa parte de Jerusalém Velha para vocês. Vocês tomam conta aqui do monte do templo. E o restante aqui é nosso. Eles conquistaram e cederam para o rei da Jordânia para controlar aquilo. Né? Impressionante. Por quê? Porque não era o tempo ainda. Ainda não era o tempo. Né? Então a gente vê que a mão do Senhor está controlando tudo. Né? Então o que o Senhor fala? Quando virem a figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, por que eu falei do Instituto do Tempo? Porque são as folhas brotando. Eles já retomaram várias cerimônias que tinham antigamente. Eles já estão sacrificando cordeiro, irmãos, na Páscoa. Só na Páscoa. Porque o sacrifício é diário. Quando tinha o templo, o sacrifício era diário. Diário. Todo dia tinha sacrifício. Agora eles retomaram o sacrifício da Páscoa. Uma novilha vermelha que eles não tinham, eles conseguiram gerar essa novilha vermelha, que é um sacrifício específico, lá nos Estados Unidos. Com alteração genética de DNA, eles conseguiram fazer nascer uma novilha vermelha. Então, na caçada de ovelha Dolly? Não, não é Dolly não. Dolly é outra coisa. Dolly foi a... lembra aí? Clonagem. Clonagem, né? Eles clonaram. Hã? Não entendi. Onde é que Existe um novilho vermelho que tá descrito aqui no Antigo Testamento que era para um determinado tipo de sacrifício. E essa ovelha desapareceu. Esse novilho desapareceu. Ninguém mais conseguiu lá gerar essa novilha vermelha. E um tempo atrás, recente, pouco tempo atrás, com estudos genéticos de DNA nos Estados Unidos, eles conseguiram gerar uma novilha vermelha novamente. Conseguiram. Então eles estão buscando tudo para voltar com aquela cerimônia com sacrifício. Já tem sacerdote, já tem história sacerdotal, já tem tudo preparado. São as folhas brotando. Como ela foi gerada lá, vamos dizer, em laboratório, Sim. não vale ela. Não vale? Não, agora eles já estão conseguindo reproduzir já com relações entre os animais, entendeu? Só não vai ter fruto. São folhas. É a continuação Mas ela seu, não né? podia, Não vai ter fruto. É só para cumprir a palavra. Porque ela é o anticristo da mas promessa. a intenção não vai ter o fruto. Não vai ter o que deveria, da ovelha vermelha. Mas o Senhor não falou para olhar os frutos. Ele fala, quando virem as folhas se renovarem, as folhas brotando. E as folhas estão brotando, irmãos. E o que o Senhor falou? Quando virem as folhas brotando, sabeis que está próximo o verão.
assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Quem é que está próximo às portas quando essas coisas acontecerem, irmãos? O que o Senhor falou para a igreja de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Então, quando tudo isso estiver acontecendo, irmãos, o Senhor falou o quê? Eis que eu estou próximo às portas e meu tempo já acabou. E nós só vimos 2 versículos. Maravilha. Isso é tremendo, esse é assunto direto. Mas o Senhor estar às portas, irmãos, o que é? Eu só vou adiantar aqui para pegar o gancho para deixar para a próxima reunião. O que é o Senhor estar às portas? É a sua vinda. É a vinda dele para arrebatar a sua igreja. Porque o Senhor está às portas, ele vai estar às portas, mas ele vai estar invisível para o mundo. Isso se chama, irmãos, a parousia do Senhor. O que é a parousia? Que é uma palavra grega que significa o que, André? Presença dele. É a presença dele, é a vinda dele. Então, ele está às portas, é a sua parousia, é a sua presença nos ares. Quando a terra não vai ver o Senhor, mas a igreja vai ser arrebatada. Isso é o Senhor estar às portas. O mundo não vai ver. Ele vai estar nos ares, a igreja vai ser arrebatada, mas o mundo não vai estar vendo o Senhor. E ele vai ficar nos ares, ele vai ficar na sua parousia durante quanto tempo? Ele vai ficar na parousia durante 7 anos. Nos ares. As pessoas que vão ficar aqui, que não sabem dessa história toda, vão pensar: ué, aquele fulano de tal sumiu, cadê? O que o povo pensou quando Noé fechou a porta da arca? O que aconteceu? Veio o dilúvio. Vai começar agora os 7 anos de tribulação. Entendeu? O que aconteceu quando Ló foi retirado de Sodoma? É isso que vai acontecer. Entendeu? As taças da ira vão ser derramadas. Então nós encerramos aqui hoje e deixamos esse gancho para a próxima semana. Amém, irmãos?